Coincidentemente, domingo passado, o meu irmão Samuel ministrou a palavra. Na quinta-feira, a Jane ministrou a palavra. E hoje, o Senhor me dá a oportunidade de ministrar a palavra. Que os irmãos estejam em oração, intercedam pela família Sena. Uma família que outrora não conhecia o Senhor. Uma família que muitos eram envolvidos com o candomblé. Eu tenho uma tia que era mãe de santo, mas para a glória do Senhor, hoje está rendida aos pés daquele que tudo pode, daquele que tudo vê, daquele que tudo transforma. E aqueles que estão ainda um pouquinho dispersos. No livro de João, capítulo 10, diz que o bom pastor, ele chama cada uma pelo nome. E depois ele vai adiante dela. E elas o seguem porque o reconhecem. Então, aqueles que ainda estão dispersos, eu creio que o Senhor vai chamar pelo nome. E eu creio que eles vão seguir a sua voz, o seu comando, porque vai reconhecer que Ele é o bom pastor. Amém? Os jovens escolheram um tema. Algumas pessoas dizem que para mim é fácil estar aqui, mas eu estou tremendo. Ainda tremo. Ainda sinto temor de estar neste lugar. E eu peço ao Senhor que eu nunca perca o temor de estar neste lugar. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27 apenas. Todos acharam? Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Nós lemos assim: E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de toda a tua capacidade intelectual, com toda a sua inteligência, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amado, louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A ti, Senhor, os meus sonhos, projetos, realizações. A ti, Senhor, a palavra que pensei, que estudei, que refleti. A ti eu entrego tudo aquilo que planejei, Senhor. E que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, ó Deus, tão somente aquilo que está proposto no teu coração. Meu Deus, que a tua igreja seja abençoada. Meu Deus, que a tua igreja seja renovada. Que a sua igreja seja fortalecida com a ministração da tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. No nome de Jesus. Então, a gente vai ver que o texto diz que um certo doutor da lei, ele pensando em pegar Jesus em algum deslize, querendo fazer prova, ele faz uma pergunta ao Senhor: que farei para herdar a vida eterna? E é interessante que a gente sabe que o Senhor raramente respondia uma pergunta diretamente. Geralmente ele respondia uma pergunta com outra pergunta. E com esse doutor não foi diferente. Jesus ele fez uma outra pergunta a ele: o que está escrito? Como é que você lê? E é interessante dizer, amados, que aquele jovem, aquele doutor, aquele homem, ele não respondeu nenhuma das 613 leis que existia. Ele respondeu
o que está escrito lá em Mateus. Porque lá em Mateus também está escrito que os fariseus, foi o que eles fizeram, eles souberam que Jesus deixou um povo calado, sem resposta, e aí eles perguntaram, eles armaram um plano, fizeram um conselho, e chegaram para Jesus e disse, um perito em lei, chegou para Jesus e perguntou para ele, mestre, qual é o maior mandamento? Dessa vez, Jesus ele não perguntou, ele não fez uma outra pergunta. Lá em Mateus, Jesus responde diretamente. Por quê? Porque o texto diz que eles eram perito em lei. Jesus sabia que aqueles homens sabiam as 613 leis, da forma que ela é dividida, porque a lei ela era dividida em 248 leis positivas e 365 leis negativas. Positivas porque ele tinha que fazer. Ele tinha que guardar o sábado. Negativas porque ele não devia fazer. E Jesus ele responde, amarás o Senhor teu Deus, e foi exatamente isso que o doutor da lei responde ao Senhor. E ele responde isso e Jesus disse, então, faça isso e você vai viver. Ame ao Senhor, ame a si mesmo, ame ao próximo e viva. Olhe como nós banalizamos a palavra amor. Eu admiro uma pessoa, eu digo, eu amo você. Na literatura grega era diferente. O grego, quando ele admirava uma pessoa, o grego dizia, storge, eu admiro você. Quando um homem olhava para uma mulher e ele a desejava, ele dizia eros. Ele não dizia, eu amo você. Hoje, muitos relacionamentos dão errado, sabe por quê? Porque se confunde as coisas. É apenas o calor da paixão, é apenas hormônio acelerados. E aí ele olha para ela e diz, eu amo você. Mas é só desejo, e desejo passa. Quando o grego queria falar do amor conjugal, do amor romântico, ele falava hélios. Mas todas as vezes que o grego queria falar do amor perfeito, do amor infalível, o que ele dizia? Ele dizia ágape. Ele falava ágape. Ele falava do amor de Deus. Mas nós não. Nós falamos, eu amo praia. Eu amo chocolate. Alguns dizem, eu amo Bahia. Outros gritam, eu amo Vitória. Eu digo, eu amo viajar. Parece que a palavra amor diz tudo. Não dizendo nada, muitas vezes. Se a gente for... É impossível falar do amor sem falar de Coríntios 13. Paulo, na carta aos Coríntios, Paulo disse, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não suspeita mal, o amor ele não se irrita, o amor ele não se alegra. Com o quê? Com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Paulo diz que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Paulo diz que o amor nunca falha. De que amor Paulo está falando? Do amor ágape. É desse amor que Paulo está falando. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo que o amor ágape é possível eu viver. Quando eu consigo viver o amor ágape, quando eu vivo a revelação do amor de Deus em mim.
quando eu vivo a experiência do amor de Deus em mim, que mexe com o meu caráter, que transforma o meu comportamento e que muda completamente o meu relacionamento comigo mesmo e com o próximo. O pastor falou na quinta e falou hoje de novo de que o amor, ele não é uma obrigação. Nós não vivemos o amor por obrigação, mas nós experimentamos o amor ágape quando nós estamos enxertados na videira. João 15 fala de que o ramo de si mesmo, ele não consegue produzir frutos. Mas se permanecemos na videira, logo produziremos fruto. Então eu consigo viver o amor ágape quando eu estou enxertado na videira. No livro de Romanos 5 está escrito assim: alegrai-vos na tribulação, porque a tribulação, ela produz a perseverança, e a perseverança produz um caráter provado, e o caráter provado produz a confiança, e a confiança, ela não nos desanima. Por quê? Porque o amor de Deus, o amor ágape, é derramado em nós através do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Então, nós conseguimos entender até aqui de que é possível viver o amor ágape sem sentir um peso nos ombros. Eu tenho que amar. Você ama. Então, no texto que os jovens escolheram, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Gente, isso é tão importante. Jesus levava isso tão a sério que no livro de Mateus, capítulo 10, ele diz assim, ó: quem amar pai, mãe, além de mim, não é digno de mim. Alguém que amar filho, filha, acima de mim, não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Ele diz, veja como isso é importante que a gente entenda. Então Jesus pega as 613 leis e diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que Jesus queria dizer? Amar ao Senhor acima das perdas. Amar ao Senhor em cima das frustrações. Amar ao Senhor acima da enfermidade. Acima das tribulações. Isso é possível? É possível. No capítulo 1 de Jó está escrito que Jó era um homem temente. Que Jó era um homem que confiava no Senhor. E Jó estava lá, quietinho no canto dele, de repente veio um servo e disse para ele: Jó, veio os sadeus e tomaram o seu rebanho, matou os seus servos, levaram. E quando esse ainda estava contando, veio um outro e disse: Jó, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas, e os servos também, e só eu escapei. Esse ainda falava quando o outro chegou e disse: olhe, os caldeus vieram e levaram os camelos e mataram os seus servos. Esse ainda não tinha terminado quando o outro veio e disse: Jó, seus filhos e suas filhas estavam em casa fazendo uma festa, e veio um forte vento e derrubou a casa e matou a todos. Jó bravejou. O texto diz que Jó adorou. Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para ele voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima das perdas. Todo mundo aqui conhece a história da Êxila. Tinha um filho. E é interessante que esse filho da Êxila, o Mateus, ele não era um filho distante, não. Todas as vezes que a Êxila ia para um congresso, a Êxila ia cantar, que ela olhava para aquela multidão, tinha um rosto peculiar a ela. Era o rosto de Mateus. Mas um dia a enfermidade veio e Mateus ficou doente. E o mundo inteiro orou por Mateus. E Deus levou Mateus. Êxila sentou, Êxila chorou. E dentro do seu quarto, Êxila compôs uma canção que diz assim: a dor não mata se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Se Ele quiser, Ele faz o impossível, porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. Êxila diz: eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. Amar a Deus acima das perdas. Algum tempo atrás, eu já contei isso aqui. Pastor James falou que uma irmã estava muito enferma e que era para algumas irmãs ir visitar. Eu cheguei em casa, li vários textos que falavam de confiança, de fé, né, de coragem. Me enchi de palavra e fui na casa dessa irmã. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, eu fui impactada por um cheiro que é peculiar às doenças oncológicas. Eu fiquei impactada. Quando eu olhei para a irmã com o corpo todo cheio de placas da radioterapia, eu fiquei parada na porta, sem palavras. Essa irmã levantou, veio até a porta, me abraçou e disse no meu ouvido: o Senhor é bom. Eu nunca vou esquecer da irmã Maria José. Porque o câncer estava corroendo ela. Mas ela olhou para mim e viu que eu fiquei assustada. E disse: o Senhor é bom. Eu não sei que problema você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a sua dor. Imagine uma mulher orar ao Senhor, pedir a Deus um filho, Deus dá. Essa mulher engravida, 1 mês, 2, 3, 4. No 5º mês, parecia que a Jane conversava comigo. Parecia que ela entendia. Quando ela estava agitada, eu cantava. E parecia que ela ouvia a minha voz e dormia. Imagine chegar no 9º mês e essa mulher vai parir e o médico diz: seu filho morreu. Amar a Deus acima das perdas. Né, Bena? E quando as pessoas vão visitar, achando que vai levar uma palavra, essa mulher que perdeu o filho diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Então, acima da sua perda, acima da sua frustração, ame ao Senhor sobre todas as coisas. Às vezes a gente diz assim, existe uma regra para algumas coisas. Às vezes o engenheiro diz assim, para você fazer uma casa, existe uma conta do traço da massa e ele diz, você tem que fazer
são tantas latas de areia para uma lata de cimento. Se você quiser de uma da polegada do ferro é essa, você tem que cavar tantos metros, e você faz segundo aquilo que o engenheiro falou. Mas, alguém a 10 metros começa a fazer uma construção, e isso faz com que o seu alicerce seja trepidado e sua casa cai. Às vezes as pessoas chegam para você e dizem, se você orar, se você esperar no Senhor, se você não namorar com Chico e com Francisco, e tão somente esperar no Senhor, o Senhor vai lhe dar um varão fervoroso, abençoado. E isso é verdade, tá? Mas eu quero lhe dizer que o castelo pode ruir, viu? Eu quero lhe dizer que ainda que você ore, ainda que você espere, você pode casar com um sapo. E aí a frustração vem, a decepção vem, a tristeza vem. Mas acima da frustração, acima da decepção, eu amo aquele que me salvou. Acima da traição, acima do maltrato, eu amo aquele que morreu por mim. O que Jesus está dizendo é que, acima de tudo, me ame. Porque, como Estela disse, só entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor aquele que tem essa mesma lágrima enxugada pela mão do Consolador. E algumas pessoas desfrutaram, né, Bena, da mão do Consolador. Então o Senhor diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. E Ele diz algo mais. Ele diz com todo o seu entendimento, porque Ele não quer que esse amor seja emoção. Porque se for emoção, vai passar. Se for emoção, vem o trabalho e você deixa para lá. Vem um amor novo e você deixa para lá. Ele quer que você ame com inteligência. No livro de Romanos, capítulo 12, está escrito o quê? Nosso culto deve ser emocional. Eu vou pular, eu vou brivar, eu vou gritar, eu vou falar em línguas de forma emocional. É isso? Nosso culto deve ser racional. Eu devo amar ao Senhor com a minha inteligência. Porque às vezes, queridos, ainda tem pessoas que batem no seu ombro e pedem a razão da sua fé. Você não é crente? Você não ora, pastora? Porque você tem problema. Você não ora porque foi abandonada. Você não ora porque seu marido lhe traiu. Outro dia eu recebi, até falei na EBD, que alguém de forma mandou para mim dizendo que Ludmila é uma crente disfarçada porque câncer não é doença de crente. Você ainda acha crente para dizer uma besteira dessa? Com Jó não foi diferente. Capítulo 2. Depois que... Não pense que foi, acabou a aprovação de Jó, não. Depois que Jó perdeu tudo, foi pouco ainda. O texto vai dizer que Jó ficou de chagas da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E aí a sua mulher perde a esperança e diz, olha, abandona esse Deus e morre.
pede a razão da fé. E no versículo 20, você vai ouvir Jó dizer: você fala como uma louca, porque eu aceito receber o bem do Senhor e eu não vou receber o mal. Amar ao Senhor acima da enfermidade. A doença vem. A Bíblia diz que a chuva cai para quem? Para justos e para injustos. Não diz, né, Bruna, que a chuva para o justo é um pouquinho mais leve. Bruna, no dia que eu perguntei, que eu falei, ela disse: e a gripe é de crente? Amar a Deus acima das frustrações, acima das perdas, acima de tudo aquilo que você acha que é muito importante. Eu devo amar ao Senhor acima da dor. Amar ao Senhor. Tem muita jovem que cansa de esperar. E aí parte a mil, né? Cansa de esperar e aí pula a cerca. Amar ao Senhor acima da espera. Até porque existe muitos que ficam ali: ó, você ainda não namora. Olha, você ainda não deu um selinho. Olha, você ainda não fez. Ó, você ainda não... Espere no Senhor. Espere nele. Porque o melhor de Deus está por vir. Acredite nisso, viva isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o texto vai dizer que semelhante a este é amar ao próximo como a mim mesma. Eu não posso amar ao próximo, amados, se eu não me amar. A gente precisa entender isso. Se alguns de vocês tivessem a oportunidade de entrar em um sanatório, só visitar o Juliano Moreira, 60% das mulheres que estão lá são de mulheres que ouviram tanto: você não é mulher para mim, você é gorda, você é feia. Que elas começaram a se encolher, elas começaram a achar que elas não mereciam aquele marido, elas não mereciam aquele filho, ela não merecia aquela família, elas não mereciam aquela casa. E aí elas foram definhando, e hoje estão esquecidas num sanatório. E é triste, no momento de lucidez, você parar e conversar com essa mulher. E ouvir essa mulher, saber que essa mulher é alguém normal. Mas alguém que parou e deixou de se amar, de se valorizar, de se cuidar. Ela parou de entender que ela precisa se amar. Quando a gente entra no avião, eu acho isso muito interessante. A gente entra no avião e aí aquelas aeromoças, né, ficam fazendo um monte de gestos. E aí, quando elas estão fazendo aqueles gestos lá engraçados, né, Bianca? Caem umas máscaras. E ela diz assim: coloque a máscara primeiro no companheiro. É isso que ela diz? Não. Ela diz: coloque a máscara em você. Depois, coloque no seu companheiro. Por que será que ela diz isso, gente? Ela está seguindo um mandamento. Se eu estiver bem, eu vou ter condições físicas, emocionais, psicológicas para cuidar do meu próximo. Se eu não colocar a máscara primeiro em mim, o que vai acontecer? Eu vou ficar desesperada, eu vou ficar sem ar. E aí, como é que eu vou colocar a máscara na pessoa? Então, eu coloco a máscara primeiro em mim, eu fico bem. E aí, depois, eu vou cuidar do próximo.
Você precisa se valorizar. Quero que valorize aquilo que você tem. Por quê? Porque você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. Quantas vezes a gente se esquece de se amar? Um jovem foi no gabinete pastoral e ele disse para o pastor: pastor, eu cheguei a uma conclusão. Aí o pastor: que conclusão? Pastor, eu cheguei à conclusão de que eu amo as coisas, eu amo as pessoas, eu amo a vida, mas eu não consigo me amar. E aí o pastor disse: complicou. Agora ficou difícil. Porque quando você se deita contigo. Quando você vai ao banho, você vai para o banho contigo. E quando você vai para o espelho, você vai para o espelho contigo. E quando você acorda contigo. Então você precisa entender de que Deus poderia ter criado qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu criar, formar você. Todos sabem que não é um espermatozoide que entra. São vários são enxertados. Mas dentre aqueles milhares, Deus escolheu um. E esse um é você. E a esse um, Ele ama. E esse um, Ele cuida. Tem pessoas que olham para você e dizem: como você é feia. Como você é magra. Que cabelo duro. Sabe, muitas vezes, eu me senti assim. Um dia eu saí de casa tão triste, tão deprimida. Mas eu sirvo a um Deus que me ama. E aí um dia eu fui trabalhar. E aí quando eu peguei no ônibus, peguei no corrimão, tinha uma frase enorme escrita assim: sorria, Jesus te ama. E aquela frase mudou o meu dia. Sorria, Jesus te ama. De vez em quando as coisas ruins acontecem com a gente, né? Sabe o que eu dizia quando acontecia algo ruim comigo? Eu dizia: eu mereço. Sou azarada mesmo. Eu mereço. Um dia Samuel estava em casa e Samuel ouviu. Aconteceu algo ruim, eu disse: eu mereço. Aí Samuel: merece por quê? Eu disse: porque eu sou azarada mesmo. E ele disse: você sabe o que significa azar? Eu disse: sei, falta de sorte. Ele disse: não. Azar significa maldição. Azarada significa amaldiçoada. E não amaldiçoe aquilo que o Senhor já abençoou. Você é abençoada como irmã, você é abençoada como filha, você é abençoada como serva. Então não amaldiçoe aquilo que o Senhor já abençoou. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente acha que merece ser maltratada. A gente acha que merece quando alguém diz que seu cabelo não está bonito. Você tem que se olhar no espelho e dizer: aos olhos do Pai, você é o que, pastora? Você é uma obra-prima que Deus planejou. Você não veio por acaso. Você é obra-prima. Alta, baixa, gorda, magra. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, empregada, desempregada, você é obra-prima, planejada, não veio de qualquer jeito, não veio por acaso. Então se ame, se valorize, se cuide, se olhe no espelho. A Jane de vez em quando faz isso, vou contar o segredo dela. De vez em quando ela se arruma, se olha no espelho e diz: estou linda. Né, mãe? De vez em quando
Ela se olha no espelho e diz: estou linda, estou arrasando. Todo dia, né, Bruna? A gente precisa aprender a se amar. Então, não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus, Ele te conhece por inteiro. Ele sabe exatamente quem você é. Ele conhece seus acertos, Ele conhece os seus erros, Ele conhece os seus questionamentos, Ele conhece a amargura da sua alma. Ele te conhece. E aí Ele fala que você deve amar a Ele, você deve se amar, e aí depois, e de igual modo, não pense que depois é porque tem menos valor, é de igual valor, porém depois você ama o próximo. E não tem para mim na Bíblia um texto que exemplifique mais o amor ao próximo do que aquele que está no texto. A parábola do bom samaritano. Porque está escrito que um certo homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, foi espancado e foi largado lá. E aí desceu um sacerdote, desceu um levita, olharam. Como Crislane falou, eles tinham que cuidar, eles tinham que parar. Eles tinham que... Era irmão, era companheiro, fazia parte deles. Era a missão deles, eles tinham que cuidar daquele homem. Mas aí Jesus, Ele fala assim, ó, aí veio um samaritano. Quem é o samaritano, gente? Lá em João 4, fala de que Jesus foi visitar Samaria. E que quando Jesus pediu água, a mulher disse para Jesus: como pode você me pedir água? Por que aquela mulher disse isso? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Mas quem foi que cuidou? O samaritano. Para aquele samaritano não importava quem estava ali no chão. Não importava se ele tinha uma diferença, se ele tinha um atrito, se pisou no calo dele alguma vez, se humilhou ele alguma vez. O samaritano, ele simplesmente viu uma necessidade. E às vezes alguém do seu lado está apenas precisando de um abraço, né, Lana? Às vezes a gente acha que precisa fazer coisas extraordinárias. E às vezes quando você para, existem dias que você vem para a casa do Senhor que você vai com o coração apertado, parecendo que as tribulações vão te sucumbir. Aí o Senhor envia alguém e diz: deixa eu te dar um abraço. E aquele abraço te renova, te restaura. Nós precisamos aprender a olhar para o lado. Olhar no olho do irmão. E ver a necessidade dele. Às vezes você está no ponto de ônibus e alguém do nada lhe pergunta: que horas são? Que calor infernal. É a oportunidade que o Senhor está lhe dando de dizer: o Senhor é bom. Se você parar hoje para pensar, você vai ver quantas oportunidades o Senhor lhe deu de dizer para alguém, para o seu próximo: o Senhor é bom. A gente às vezes vive, como o Rubinho falou, como se a nossa história fosse só aqui. Na sua faculdade existem pessoas precisando de uma palavra. A Jane estudava com uma menina que andava cheia de
pulseiras. E um dia a Jane ficou curiosa, e eu sei que não foi dela, eu sei que foi o Senhor. E Jane se aproximou dessa jovem, e de repente Jane viu um talho e perguntou: o que é isso? Essa jovem se mutilava, se cortava, se talhava. E ela dizia: minha mãe não vê, meu pai não percebe, minha mãe não liga para mim. E de repente Jane foi conversando com essa jovem, E um dia o telefone lá de casa tocou, e era a mãe dessa jovem dizendo: não lhe conheço, mas já gosto de você, porque a minha filha mudou. A minha filha está diferente. E para a glória de Deus, um tempo depois, essa jovem estava congregando junto com sua mãe. Às vezes é apenas o fato de você observar. É apenas o fato de você olhar. E aí você vai perceber a necessidade do próximo. Paulo está falando em 1 Coríntios 13:1. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que tine. O que Paulo está dizendo, gente? Ainda que eu fosse um poliglota, não é assim que fala? Ainda que eu falasse a língua, todas as línguas, se eu não praticar o amor, eu serei um analfabeto. Sabe por quê? Porque nenhuma linguagem vai transmitir a essência de Deus, porque Deus é amor. É isso que Paulo está falando. Sou um analfabeto se eu não praticar o amor. Paulo está falando do amor ágape, do amor que não esquece. Paulo está falando do amor que não abandona. Paulo está falando do amor que não te deixa só. Paulo está falando do amor que encoraja, que levanta. Paulo está falando do amor que Elias, ele recebeu. Elias era um homem fervoroso e de repente, uma palavra. Jezabel não fez nada contra Elias, ela apenas falou. Ela disse: amanhã. E esse amanhã, uma palavra que Jezabel falou, fez Elias, um homem fervoroso, correr para a caverna. E lá ele ficou sem comer, sem beber. Mas sabe, o amor ágape, o amor de Deus, ele não abandona, ele não esquece. No livro de Isaías está escrito de que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, todavia, ainda que essa se esquecesse, todavia não me esquecerei de vós. E Deus, ele não esqueceu de Elias, que estava lá na caverna. E Jezabel disse: amanhã ele estaria morto. Mas sabe o que Deus disse? Você não vai morrer amanhã. Você não vai morrer depois. Você não vai morrer daqui a um ano. Sabe de uma coisa? Eu decidi. Você nem vai morrer. Você nem vai provar a morte, porque eu vou tomar você para mim. Um amor que não abandona. A gente sabe de que Pedro negou o Senhor 3 vezes. E quando Jesus morreu, Pedro voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Mas sabe, o amor que não abandona? Pedro está lá na praia. E o amor vai lá e diz: Pedro, você me ama? E ele perguntou mais uma vez: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? E Pedro respondeu: sim, eu amo. E ele disse: então pare de fazer essa mesmice. Pare de fazer o que você está fazendo e vá fazer a minha obra, vá cuidar dos meus. Um dia eu
Parei. Palavras matam, palavras ferem. E um dia eu estava assim, como Pedro, fazendo as mesmices de sempre. E uma tarde eu parei para limpar a minha estante, tirei tudo da estante, coloquei no chão e comecei a limpar um a um. E nesse um a um existia um objeto na minha estante que eu gostava muito. E quando eu estava limpando peça por peça, aquela peça que eu mais gostava estava completamente suja. E eu me perguntei, como pode estar tão sujo? Eu limpei outro dia. Se você fechar os seus olhos e alguém falar com você, você sabe se a pessoa está em pé, se está sentado, se está à sua direita, se está à sua esquerda. Eu estava sentada no chão e eu ouvi uma voz que estava sentado no chão do meu lado. E essa voz disse para mim: assim está você, suja, porém amada. Suja, porém especial. Ele não abandona você. Eu pensei até que ele já tinha se esquecido de mim. Eu pensei que foi ilusão. Era coisa da minha cabeça. Mas naquela tarde a voz disse para mim: você é amada. Ele me visitou naquela tarde. E depois daquela tarde, para a glória do Senhor, todas as vezes que levo um escorrego, eu me lembro que em uma tarde, o Senhor sentou-se ao meu lado no chão da minha sala e disse: eu amo você. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez você apenas fique se questionando, se perguntando, por que isso acontece comigo? Mas eu quero lhe dizer, Deus ama você. E Ele morreu na cruz do Calvário com um propósito, lógico, específico: amar você. E não obstante isso, e não apenas por isso, Ele já salvou você, Ele já resgatou você, Ele já libertou você. Mas todas as vezes que você esquece disso, Ele senta do seu lado e diz: eu amo você. Pare e pense quantas vezes você voltou para a mesmice, mas o amor ágape foi ao seu encontro e disse: eu amo você. Sabe, queridos, e no livro de João, sabe o que ele disse? Ele não disse apenas que morreu por você. Não. Ele disse: morri por você, consolo você, animo você, mas olhe, eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, você esteja também comigo todos os dias. Deus está preparando um lugar. Como é esse lugar? O olho não viu, nenhum ouvido conseguiu ouvir, ninguém conseguiu pensar ou planejar, nunca ninguém desejou algo semelhante ao que Ele foi preparar para você. No livro de João, no livro de Mateus, capítulo 11, ele diz assim: vinde a mim, todos, que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Para quê? Porque eu vou te aliviar.
Porque eu vou lhe dar descanso, porque eu vou lhe dar refrigério, porque eu vou lhe dar vitória. Eu quero te convidar nessa noite a aceitar o amor ágape na sua vida. Às vezes você acha que não merece. Mas mesmo você não merecendo, mesmo você sem mérito, pecador, mesmo você digno de condenação, Ele olhou para você e disse: eu amo você, eu ajudo você. E acima de tudo isso, Ele disse: eu perdoo você. Então não importa o que você fez. Aceite nessa noite o perdão que vem dEle. Aceite nessa noite esse convite. Aceite o amor ágape. Viva com Ele. Viva para Ele. Porque tudo é por Ele. Porque tudo é para Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. E que o amor ágape esteja em nossos corações.